Olá a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do nascimento de Jesus. Então, que está no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, tá? E nesse momento nós vamos ver uma passagem assim que as pessoas não entendem algumas coisas ou deixam passar algumas coisas na leitura, uma leitura mais rápida, uma leitura assim, às vezes na obrigação você lê e não acaba prestando atenção em algumas coisas. Então aqui nós vamos dar aquelas paradas e vamos dar uma explanada no texto. Vamos ler primeiro o contexto inteiro, depois nós vamos ler dando uma explanadinha. Esse aqui vai ser um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, ok? Então vamos à leitura. Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. Naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de uma criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino nos panos e deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Certo? Então, ele estava numa manjedoura porque queria? Não. Eles não tinham dinheiro para pagar a pensão? Tinha. Mas só que não tinha lugar, né? Não tinha lugar para eles na pensão. Acredito que estaria cheia por causa desse tal de recenseamento, né? E com a cidade cheia, pensão lotada. Naquele tempo não existia pessoa que não tinha. Quem trabalhava tinha dinheiro, né? As pessoas que não trabalhavam, às vezes, não tinha. Se pagava imposto, mas não tinha o benefício do governo, né? Porque era o império, né? E então eles se pagavam, mas não tinham um retorno, mas também a pessoa tinha um dinheiro valorizado. Eles poderiam pagar muito bem, sim, um hotel, né, que na época chamava uma pensão, e todas essas coisas. Mas vamos começar lá do versículo 1, ok? Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Então, o imperador Augusto, o imperador romano, né, que comandava toda a área da até de Israel, né, e comandava Israel. Então ele mandou o povo todo se fazer um censo, e Israel, como fazia parte do governo romano, também fez o censo, tá ok? Quando foi feito seu primeiro recenseamento, Cirene era governo na Síria, né? Então fazia muito tempo, desde quando o último censo que Israel tinha feito foi quando ainda estava debaixo do governador da Síria, né? Antes do governo da Grécia, né? Que foi assim, o governo atual, né, da escritura desse tempo aqui que a gente está lendo, tá? Do tempo do nascimento. O governo atual do tempo do nascimento era o governo romano. Antes do romano tinha o governo grego, né? E o governo sírio, né? Os sírios foram derrotados pelos gregos, né? Daí os gregos tomaram todas as províncias que a Síria tinha dominava, e mais tinha o domínio dos gregos. E os romanos foram lá, tomaram conta de tudo que os gregos tinham dominado. Então dominaram tudo que os assírios tinham feito, tudo que os gregos tinham feito, e já tinha sua própria região romana, né? Então quem dominava nessa época era a região romana. Então faria muito tempo
que eles tinham feito o último censo. Eu vou pesquisar, se eu achar, eu vou colocar na descrição aqui a época que foi o último recenseamento, esse recenseamento da Síria. Tá, ok? Se eu achar, tá aqui na descrição do vídeo, e vocês podem ler lá o texto, tá? E se for possível, leia o livro inteiro, é melhor, tá ok? Mas depois a gente vai passar lendo também esses livros. Mas é isso, então faria muito tempo que eles não tinham feito um censo. Que também não é da vontade do Pai, né? Que nós vamos ler isso aí quando Davi foi tentar fazer um censo lá e o pai reprovou, mas ele fez mesmo assim, ok? Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Então, vamos dizer aqui hoje, nos dias de hoje, uma pessoa que nasceu em São Paulo e mora no Recife, em Pernambuco, em qualquer lugar, vamos por Nordeste, Norte, Sul. Ele deslocava para ir para São Paulo fazer o recenseamento para voltar de novo. Esse era o critério, tá? Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade, né? Na sua cidade de origem. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, na cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Entendeu? Então ele saiu de uma região para ir na outra porque ele era descendente daquela família e lá era o lugar que acredito que seria do nascimento de José. Tá? Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que enquanto... Né? Então vamos parar aqui um pouquinho. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado, e ela estava grávida. Né? Então o que aconteceu aqui? Ela, no meio do percurso, ela já estava grávida, já tinha acontecido tudo isso, onde já tinha falado com Maria, com José, né? E o casamento contratado, acho que não teria nem tido casamento ainda, acredito, se eu não me engano. Porque acredito que a Bíblia não relata. Nós vamos ver isso aí mais pra frente, se houve ou não, tá? Então, o que aconteceu aqui? E ela, naquele momento, ela deu à luz ao seu primeiro filho, quer dizer, ele era o primogênito, né? O primeiro filho de Maria, o primogênito, foi Jesus, o irmão mais velho, né? E ela enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura para não, pois não havia lugar para eles na pensão, né? Então o que aconteceu? Era gente demais na cidade, licenciamento, eles se retiraram, ela colocou ele numa manjedoura, né? E ali foram. Mas eles não estavam muito longe da cidade, porque na verdade, pelo que se conta, você vê aquelas maquetes de presépio e tal, um lugar isolado, né? Como se fosse no alto de uma montanha, não do alto de uma montanha, mas num lugar mais elevado, né? E ali eles estavam sozinhos, mas ali eles estavam na cidade, né? O povo do campo que foi até aquele lugar, né? Ou um pouco afastado ali, vamos supor, numa região mais, vamos se dizer, a região mais afastada da cidade, como que chama mesmo? Ah, puxa, esqueci agora. Então, mas estava, vamos supor, no limite da cidade ali, né? Então ela colocou ele numa manjedoura, ficou lá fora com eles, né? A Maria enrolou ele no pano, colocou na manjedoura e ficou ali fora, e o pessoal do campo foi lá visitar eles, né? Então os anjos vieram, tal, e todas aquelas coisas. Mas vamos ver isso aí no outro vídeo e nós vamos explicar isso melhor, tá ok? Então até a próxima. Qualquer dúvida desse tema, coloca na descrição aqui abaixo.
tá? Compartilha com seu grupo, com sua família, com seus amigos, nas suas redes sociais. Curta, compartilha, comente e propague a palavra, ok? Isso é tudo, até breve.